sou a Ju do Cantinho de Oliveira e o vídeo de hoje é mais um Thriller News, um vídeo que está sendo muito bem aceito por vocês, que vocês estão adorando, estão assistindo assim bastante, estão elogiando muito. Então eu estou muito feliz em trazer para vocês mais um mês as novidades de lançamentos em thrillers. Esse mês vão ser exclusivamente thrillers e apenas livros. No comecinho do mês eu achei que eu não ia ter muita novidade para trazer, eu não sabia nem se eu ia conseguir fazer esse vídeo. Mas eu comecei a fazer uma busca assim mais detalhada ali pela internet e acabei achando 8 livros assim incríveis, sensacionais, que eu tô com muita vontade de ler todos eles, sem exceção. Então eu vou contar um pouquinho de cada um deles para vocês agora. Vocês vão me desculpando essa cara inchada, essa voz meio fanha, é que eu tô muito atacada da alergia, tô com uma rinite horrível, esse tempo seco que não melhora por nada e espero que chova logo. Mas eu não podia deixar de vir gravar pra vocês. Ontem eu já tentei e não consegui, eu tava pior do que hoje. Mas vão relevando essa minha carinha esquisita, essa minha voz estranha e vamos que vamos. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é o livro Gritos no Silêncio. É um lançamento da editora Gutenberg. A previsão dele para lançamento foi dia 7 de julho, semana passada. E esse livro vai contar a história de 5 jovens. Eu acho que logo no início da história, assim, vai acontecer de 5 jovens, 5 pessoas estarem fazendo uma cova para enterrar um inocente, uma alma inocente, pelo que está escrito na sinopse. Então essas pessoas acabam fazendo um pacto de sangue para manterem silêncio pelo resto de suas vidas. Cada um aceita, cada um entra no pacto e então eles vão guardar aquele segredo para sempre. Alguns anos depois, uma mulher nessa mesma cidade que aconteceu esse fato vai ser brutalmente encontrada morta, assassinada dentro da sua banheira e logo em seguida outras pessoas vão ser mortas também de forma brutal. E quando a detetive encarregada do caso entra nessa história, nessa investigação, ela vai perceber que tem coisas do passado que podem ter uma grande ligação com esses assassinatos ali do presente. Então, provavelmente essa história vai ter uma ligação com aquele crime, aquela cova sendo cavada lá no passado. E eu fiquei assim muito instigada por essa história. Só não gostei da capa, é uma capa ilustrada. Eu achei que não combina com um thriller psicológico, um livro de trama policial assim. Eu não sei, eu espero que a história seja muito boa, que a capa não influencie em nada. Mas enfim. O segundo livro que eu trouxe para falar para vocês é o livro da editora Planeta, Não Chore Não. É da autora Mary Kubica, a mesma autora de A Garota Perfeita. Eu li A Garota Perfeita na época do lançamento, uma história de sequestro, eu gostei bastante da história. Não é um thriller maravilhoso, não entrou para listas de melhores thrillers da vida, assim, mas é um livro bom. Nesse livro novo da autora, ela vai contar a história de uma mulher, uma jovem, que acaba desaparecendo do seu apartamento sem deixar rastro nenhum. Ninguém sabe onde ela foi parar, ninguém tem notícia dessa moça durante um bom tempo. Até que a sua companheira de apartamento, a colega de apartamento ali, acaba encontrando uma carta com algumas coisas estranhas escritas e com uma assinatura diferente também. Então ela fica um pouco intrigada, tentando entender se a sua amiga, sua companheira de quarto é realmente quem ela pensava que era ou se ela é uma pessoa totalmente diferente. Em outra cidade, nesse mesmo período, vai acontecer um encontro entre uma jovem muito misteriosa, muito sedutora, e um cara. Ele é lavador de pratos em um restaurante, só que é um rapaz muito bonito, então vai ser uma paixão assim fulminante à primeira vista. Só que o que parecia ser uma simples paixão, uma paixão normal, vai se mostrar algo muito mais arrebatador e muito mais sinistro. Então, muito provavelmente esses dois casos, esse caso dessa moça misteriosa que apareceu lá na outra cidade e da moça que desapareceu ali do apartamento da amiga, provavelmente vai ter uma ligação. E eu fiquei bem curiosa também por essa história, porque como eu falei, eu gostei muito da narrativa da Mary Kubica. Ela não teve um desfecho assim, muito mirabolante, muito de cair o queixo, mas é ok o texto dela, então mesmo assim eu tenho curiosidade para ler essa história. O terceiro livro é A Namorada Ideal. É da autora Michelle Francis, da editora Astral Cultural. A data prevista de lançamento é dia 17/7. Essa história vai contar a vida de uma mãe. Ela tem uma vida perfeita, ela é casada com um homem muito rico, um homem muito bonito, muito atencioso. Ela tem uma carreira brilhante, ela tem uma vida muito tranquila e confortável. Tem um filho de 23 anos que é muito amado, muito querido, simpático e educado também. E quando esse seu filho começa a namorar, a namorada dele é uma moça muito estranha e ela não teve a mesma sorte na vida do que o filho da Laura, que é essa mulher.
Acontece que essa moça, ela vai querer ter a vida da Laura, ela quer ter a vida da sogra dela. Eu me lembrei muito do A Mulher Entre Nós e um outro thriller que eu li recentemente, assim, que é nesse mesmo estilo, de muita inveja de uma mulher por outra. Então vai acontecer um fato, eu não sei se é um crime ou se é alguma descoberta, que vai mudar completamente o rumo dessa história e vai ser assim uma revelação bombástica e avassaladora. Eu fiquei muito curiosa pela sinopse dessa história. Eu não tô sabendo, acho que, me explicar direito, mas eu vou deixar os links aqui da Amazon. Se vocês tiverem interesse em comprar ou ler a sinopse certinho, vocês corram lá. Mas eu fiquei assim muito curiosa mesmo por essa história. Mais um lançamento da Suma, mais um livro do Stephen King, Mestre King, é o livro Outsider. Esse livro foi lançado dia 15 de junho, mas eu acho que somente agora ele foi liberado para venda, eu acho que estava em pré-venda e já está liberado. Esse livro é uma história de assassinato, é uma história de crimes. Quando um menino de 11 anos é encontrado morto, eu acho que é abusado também no parque ou nas redondezas de uma cidade, a polícia fica empolvorosa e todas as pistas levam para o treinador de beisebol da cidade, um homem muito respeitado, muito querido por todos os pais, todos os alunos. Ele é professor de beisebol e é professor de inglês da escola também, então todas as pistas levam a ele, principalmente porque o DNA dele está na cena do crime. Só que ele é um homem acima de qualquer suspeita, ele tem um álibi para o momento do crime, para o dia do crime, só que mesmo assim a polícia não acredita. Então, pelo que eu entendi, a trama central vai ser tentar entender se esse homem é inocente, se ele é culpado, se ele for inocente, se ele está sendo justamente acusado, ou se a bondade, a aparência dele de cara bonzinho é totalmente uma farsa, uma máscara que ele está usando. É considerado um dos livros mais perturbadores do Stephen King e eu fiquei assim, de queixo caído quando eu li essa sinopse. Eu quero muito ler essa história. Todos eu quero ler, né? Eu tô sendo repetitivo porque eu quero mesmo, então fazer o quê, né? A editora HarperCollins acaba de anunciar que vai publicar o livro A Boa Filha, da autora Karin Slaughter, minha queridinha do meu coração. O livro A Boa Filha foi lançado recentemente pela Tag Livros Inéditos. A Tag Livros, para quem não sabe, é uma assinatura de livros que você recebe um livro inédito todo mês com alguns mimos na sua casa. Eu não sou assinante do clube, mas eu recebi de uma leitora amada, querida, Carol, mais uma vez, muito obrigada. Eu recebi da Carol os 2 últimos livros, os 2 primeiros e os 2 últimos, né, da Tag Inéditos, que é o livro Stalker e A Boa Filha, da Karin Slaughter. Eu já estou lendo o livro, esse é a capa do livro lançado pela Tag Inéditos. A HarperCollins vai lançar com uma capa nova, com uma edição totalmente diferente, mas é a mesma história. Eu acabei fazendo um vídeo sobre esse livro, um videozinho lá no IGTV, tanto faz, falando sobre as minhas primeiras impressões sobre esse livro. Gente, eu fiquei assim, sem fôlego, sem chão, eu perdi a noção da vida, perdi o rumo lendo o prólogo desse livro. Não é nem a primeira parte, nem o primeiro capítulo, é um prólogo mesmo. É uma coisa assim tão sensacional. A narrativa dessa autora é de tirar o fôlego. E essa cena que ela narra é uma cena assim claustrofóbica no último grau. Eu praticamente quase passei mal lendo a cena, mas ela é arrebatadora. Vai contar a história de 2 irmãs e elas moram com sua mãe numa fazenda. E algo terrível vai acontecer, uma cena chocante, brutal assim, lá nessa fazenda. 28 anos depois a história vai ter início. Então uma delas se torna uma advogada, seguindo os passos do pai, e a outra eu não sei ainda que me levou, porque eu não cheguei nessa parte. Eu tô na página 100 e pouquinho, mas eu já tô gostando muito da história. Nessa edição a fonte é muito pequenininha, então a história acaba não rendendo. Você lê muito, mas praticamente não sai do lugar, porque é muito miudinha mesmo a fonte. Mas eu tô gostando muito da história e assim que eu terminar eu volto correndo e contar pra vocês o que eu tô achando dela. A editora Record está na pré-venda, não sei ainda a data de lançamento oficial desse livro. Se chama Menina Boa, Menina Má, da autora ou autor, não sei, Ali Land. Esse livro vai contar a história de uma menina, a Annie. A mãe da Annie é uma serial killer, ela é uma assassina em série. E eu acho assim, aqui na sinopse não explica, mas eu acho que a Annie é uma adolescente, uma criança na pré-adolescência, algo assim eu imagino. Então a Annie é muito incomodada, porque ela sabe que a mãe dela é uma assassina e ela vai acabar denunciando a mãe para a polícia. A mãe vai ser presa, ela vai acabar sofrendo muito com essa situação, mas foi o que ela provocou, né? A Annie vai acabar tendo uma nova vida, um novo nome, um novo lar, novos pais. Só que o passado dela tá sempre ali na cabeça dela, martelando aquelas lembranças,
segredos do passado, segredos terríveis que ela guarda ali, sempre envolvendo a mãe dela, então ela vai ficar com aquilo na cabeça. Um grupo de especialistas vai preparar essa menina para enfrentar a mãe no julgamento, lá no tribunal, mas só que ela precisa antes enfrentar esse pesadelo do passado. E a pergunta que fica no final dessa sinopse é: não dizem que filho de peixe, peixinho é? Ou aquele ditado também, quem sai aos seus não degenera. Então essa vai ser a questão, será que a Annie é boazinha ou será que no fundo ela puxou pela mãe dela? A gente só vai conseguir saber isso lendo essa história, que eu acho que vai ser incrível também, é uma história bem forte e pesada, pelo que tudo indica. Mais um lançamento da editora Record, com a data de lançamento previsto para o dia 27 de julho, semana que vem. É o livro Da Morte Ninguém Escapa, da autora M.J. Ehrlich. É a mesma autora do livro Unidunité. Deixa eu ver onde está meu livro Unidunité. Aqui, achei. Aqui, meu livro Unidunité. É uma história de serial killer muito bom. Eu não sei porque eu não fiz resenha desse livro, mas acho que eu falei dele em algum vídeo aqui no canal. A mesma detetive que fazia parte da trama desse livro vai voltar, que é a Ellen Grace. Ela vai se envolver em uma série de assassinatos, ela vai investigar uma série de assassinatos onde homens são mortos e todos eles têm algo em comum na vida deles. E a forma como eles são mortos também é igual e todos eles têm o seu coração arrancado. Então, a partir do momento em que a cena é visualizada, a cena do assassinato é visualizada, toda a equipe percebe que não é uma coisa aleatória, que tem muita raiva, muito ódio envolvido naquele crime. Então a Grace vai investigar e vai ficar assim, correndo muito perigo também, ela vai ficar sem noção de onde ela está se metendo. Eu acho que vai ser uma história assim eletrizante, porque Unidunité, apesar de eu não ter gostado muito, assim, 100% do livro, é muito eletrizante, prende demais a história e me lembrou muito Jogos Mortais, este livro. Então, se a autora seguir mais ou menos o mesmo estilo, acho que vai ser um livro assim bem pesado, de tirar o fôlego do leitor. O último livro dessa lista, mas não menos importante, pelo contrário, um dos que eu mais fiquei curiosa, é um livro que se chama A Garota do Orfanato Sombrio. Eu amei esse título, amei. A Garota do Orfanato Sombrio, publicado pela editora Jangada, da autora Temple Matthews. Autor deve ser, né? Temple Matthews. Não tem a data certinha aqui do lançamento, mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Neste livro, uma menina, uma adolescente, eu acho que a trama em geral desse livro vai ser mais adolescente, só que com bastante mistério. Uma adolescente vai acordar, ela abre os olhos, ela tá num quarto escuro, um lugar sombrio e abafado, e ela acaba descobrindo que ela está num orfanato. Mas ela pensa, como assim no orfanato? Se eu tenho meus pais vivos, se eu tenho a minha casa, o que ela tá fazendo lá? Ela vai começar a investigar ali dentro, e só que ninguém vai acreditar nela. Ela vai contar que ela tem família, que ela tem casa, só que ninguém dá ouvidos pra ela. Até que um outro jovem é o único que parece que acredita nela e vai ajudar a menina, que eu não sei o nome aqui, acho que eu não anotei, vai ajudar ela a fugir desse orfanato. Ela consegue fugir e volta para casa. Quando ela chega na casa dela, a casa toda está cercada com aquelas fitas amarelas de cena do crime, e quando ela se aproxima, ela percebe que é o assassinato dela que ocorreu naquela casa, que ela morreu e brutalmente assassinada, e como assim? Sendo que ela está bem viva, ela está ali, como assim? Então ela vai começar a investigar e vai ver que tem muita coisa sinistra, muita coisa obscura no meio desses fatos, e vai ser difícil ela conseguir ajuda para tentar investigar e saber o que está acontecendo ali. Eu fiquei muito curiosa. Nossa, minha boca tá muito seca. Deixa eu tomar um bolinho de água. Ela vai ficar desesperada para ter sua vida de volta, então eu não sei como vai se desenrolar essa história, mas eu acho que vai ser incrível. Então esses foram os livros, as novidades em thrillers que eu acho que vocês vão gostar também, assim como eu me interessei. Eu espero que vocês se interessem também. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque ajuda muito na divulgação do canal. Já se inscreve se você gosta de thrillers, de livros e filmes e séries de suspense. Se inscreve aqui embaixo para ficar de olho em todas as novidades. E é isso aí. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!